Convido o deputado Leandro Grasle, pelo Bloco Minoria, para fazer uso da palavra. Bloco da Rede, senhor presidente. Sozinha. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aqui aos parlamentares, à imprensa. Eu queria lamentar também. Sempre que morre alguém é triste, mas quando morre uma criança, um adolescente, é mais desvirtuado ainda, porque o ciclo da vida é o oposto disso. E pior ainda, quando se morre da forma como a gente ficou sabendo, nessa tragédia que mostra uma coisa muito importante para a gente. No momento que o país, uma boa parte da população, conduzida pelo discurso de lideranças políticas irresponsáveis, vem defendendo a tese de armamento, a gente precisa fazer aqui o debate e a reflexão de que isso só traz mais morte. Mais armas significam mais mortes. E tivemos, em 2005, a aprovação do Estatuto do Desarmamento, um referendo em que a população optou por não proibir a venda de armas, mas tivemos uma regulamentação rígida, uma regulamentação que conseguiu diminuir a incidência de mortes banais, de mortes ocasionadas por discussões entre vizinhos, mortes no interior também dos ambientes domésticos. E agora volta à tona esse discurso armamentista de pessoas que foram financiadas por empresas de armas em campanhas anteriores, especialmente em 2014. De pessoas que sustentam seu projeto político pela morte e não pela vida. Então fica de reflexão aqui para nós, mesmo que estejamos em um âmbito, em uma esfera que não tem poder decisório, não tem capacidade de regulamentação ou de interferência sobre essa pauta das armas, mas dentro dos nossos partidos, dentro das nossas bases políticas, dos nossos grupos, é importante que nós façamos a discussão e mostremos que essa tendência de armar a população, ela é trágica, ela é perversa e só traz prejuízos para todos nós. E embora alguns defendam que é um direito individual, mas um direito que não pode ser acessível a todos não é direito, é privilégio. E a gente sabe do custo, da burocracia, que é ter uma arma no Brasil. Então, mais armas nas mãos dos civis potencializa o número de mortes, potencializa o número de tragédias, como essa que aconteceu no dia de hoje. Vídeo exemplo dos Estados Unidos, um país que a cada dia investe mais em armas, investe mais na lógica militarista, tem cortado investimentos sociais, e temos aqui no Brasil um governo que se espelha muitas vezes nessa perspectiva, se espelha nessa lógica burra, nessa lógica inconsequente, sem qualquer evidências. É importante a gente fazer o contraponto. Então, por menos armas, por menos mortes, por mais vida, por mais segurança verdadeira à população, nós precisamos sempre nos posicionar. Obrigado, presidente. Não, nós vamos, então, dar prosseguimento ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Leandro Grasle, pelo Partido Rede, para fazer o uso da palavra. Isso agora não é bloco. É bloco, acabou, né? Acabou. Pelo partido agora. O bloco acabou agora. Para o partido. O partido fez, né? Mudou para lá. Do Rede. Senhor presidente, vou retornar aqui agora como comunicado de parlamentar. Hoje a gente vai entrar numa agenda de votação aqui bem interessante, que é a agenda dos impostos. Óbvio que no Brasil a gente paga muito imposto. A carga tributária ela é muito elevada, consome praticamente 50% da renda do brasileiro. No entanto, é uma carga tributária injusta, porque é uma carga tributária que pesa mais sobre os ombros dos mais pobres e privilegia os mais ricos. O Brasil, junto com a Estônia, compõe a dupla de países no mundo que não tributa lucros e dividendos. Somos um dos poucos lugares do mundo
e, por isso, fomos considerados pela ONU um paraíso dos ricos, segundo o relatório do ano retrasado. Além disso, os nossos impostos, que não são impostos de consumo, como IPVA, IPTU, TBI, TCD, alguns que a gente, inclusive, vai discutir hoje, são impostos que não se adequam a um dos objetivos da República, que é reduzir as desigualdades. Isso não é propósito ideológico, isso não é propósito partidário de ninguém, de nenhum governo, isso é um objetivo da República. Então, todas as ações do Estado, incluindo a política tributária, têm que se direcionar na perspectiva de redução da desigualdade, e não de elevação da desigualdade. E hoje a nossa modelagem tributária, ela faz o contrário, ela aumenta a desigualdade de renda. E a nossa desigualdade de renda, ela tem aumentado, não de acordo com os dados da PNAD, mas de acordo com outros estudos que foram elaborados ultimamente. Cito aqui alguns economistas importantes, Tomás Piketty, Blanco Milanovic, outros caras que estão tentando estudar a partir das informações de Receita Federal. O que a gente está vendo? Os ricos estão ficando cada vez mais ricos, os pobres mais pobres, porque o imposto sobre consumo ele é muito elevado, mas esses impostos que recaem sobre patrimônio, sobre transmissão de herança, impostos relativos a bens, eles são impostos que privilegiam os ricos. E aí, muito me chama a atenção o fato do governo mandar para cá um pacote de redução de impostos sem qualquer perspectiva progressiva, apenas de redução. Daqui a pouco a gente vai entrar na discussão sobre cada um deles, mas eu já estou aqui inaugurando essa questão, porque o governo não leu a Constituição, me parece. A Fazenda ela está em desacordo, ela está completamente desalinhada dos objetivos do país, ao reduzir impostos que vão, na verdade, privilegiar os mais ricos, como o imposto sobre herança, transmissão patrimonial. Esse é o tipo de imposto que a gente precisa elevar para poder compensar, do outro lado, reduzindo imposto sobre consumo, que proporcionalmente impacta mais na renda dos pobres em comparação à renda dos ricos. Então, deixo aqui essa reflexão, porque falar de política tributária não pode ser também um instrumento para a gente fazer demagogia aqui, dizer que o Estado tem que parar de cobrar imposto. Não, o Estado tem que cobrar imposto sim, porque é pelos impostos que a gente financia as políticas públicas, que a gente paga o salário dos professores, dos médicos, dos policiais. Imposto é sim importante, imposto ele tem a sua função social, mas ele não pode ser implementado de uma maneira injusta, regressiva e que privilegie aqueles que são mais ricos. Então, esse debate tributário é um debate importante aqui para o Distrito Federal, mas ele não pode ser responsável, porque a gente tem uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E o governo, ele não pode simplesmente renunciar à receita sem dizer depois de onde vai vir o dinheiro. Porque daqui a pouco, quem vai sofrer é a população mais pobre que depende dos serviços públicos, e aí eu quero vir pagar salário de servidor. Então tem que ter prudência, tem que ter responsabilidade. E junto com a responsabilidade fiscal, tem que ter a responsabilidade social, de dizer prioritariamente para onde vão os impostos. Se vão para aumentar custos das atividades meio do Estado, ou se vão para qualificar o serviço na ponta, prestigiando especialmente a educação, a assistência, a segurança, a saúde. E parece que no Brasil a gente está invertendo a lógica. Muito se fala de corrupção, do desvio do dinheiro público, do agente público que põe a grana no bolso. Mas a gente fala muito pouco sobre a corrupção das prioridades. E quando a gente vem aqui, como eu vi no final do ano passado, com todo respeito aos parlamentares que estavam, mas uma discussão ínfima, uma discussão reducionista da LOA, que é a lei talvez que demandaria mais discussão, mais intensidade do debate, foi aprovada aqui a toque de caixa, sem nenhuma atenção com elementos importantes. Então a gente tem que fazer a discussão orçamentária dentro daquilo que a lei manda. E a lei manda a gente procurar definir orçamento, definir tributação com base no propósito de redução da desigualdade e não de elevação dela. Então, trago aqui já esse elemento para que a gente possa, daqui a alguns minutos, fazer o debate mais específico sobre esses projetos de renúncia fiscal que o governo está mandando, mas sem dizer para a gente de onde vai vir a recomposição. Obrigado, deputado. Questão para discutir, deputado Leandro. Senhor presidente, compreendo a observação do deputado Daniel, agradeço também a contribuição no debate. Nós fizemos 2 imersões ao BRT de Santa Maria, uma no ano passado ainda e a outra agora no início do ano. Unanimemente, é uma demanda das mulheres que pegam o BRT, tanto no Gama quanto em Santa Maria. A lógica, ela segue o mesmo princípio que já acontece no metrô.
Isso não significa que as mulheres que desejam pegar o ônibus, o carro, geral, não possam pegar. Elas podem pegar, especialmente se estiverem acompanhadas, se sentirem à vontade, se têm vontade de pegar. A questão aqui que a gente está trazendo é um princípio que já acontece na mobilidade urbana no Brasil inteiro e no metrô, como eu já citei antes, e tem por finalidade garantir às mulheres um espaço exclusivo com vistas à diminuição do assédio, que é muito grande. Isso acontecerá somente nos horários de pico. A regulamentação, a forma, a gente pode sentar com o DEFTRANS e avançar nesse sentido, mas são muitos carros durante o horário de pico. Não vai ficar comprometido o acesso dos demais usuários, sejam eles homens ou mulheres, e isso não vai gerar nenhum ônus. Na verdade, cria um espaço diferenciado, um espaço que protege as mulheres e que, na verdade, não é uma demanda nossa. Aliás, eu digo aqui, todos os nossos projetos de lei são demandas da sociedade. E digo mais, todos os nossos projetos de lei vão passar, como já passaram, pela Wikileges, para que a população possa ajudar na construção. Então, a gente está trazendo aqui uma demanda da comunidade da região sul. Não é uma iniciativa, não é um desejo, não é meramente uma ideia do deputado. É uma demanda da comunidade, especialmente do segmento feminino. Claro, cada deputado vota segundo a consciência, mas trata-se aqui de uma prevenção ao assédio e de uma tentativa de garantir às mulheres um maior conforto no uso do transporte público.